Boa noite. Hoje iremos falar sobre os ensinamentos de Jesus sobre reencarnação. Primeiro vamos entender o que significa reencarnar, né? E diferenciá-lo de ressurreição. Que sempre há esse conflito, reencarnação não é o mesmo que ressurreição e tal. Não. Reencarnar é quando um espírito volta à vida material em um outro corpo, totalmente diferente daquele em que ele habitava na vida anterior. E ressurreição é-se entendido que o espírito volta ao mesmo corpo para a vida corpórea. Algo que é, para a ciência, impossível de acontecer, né? Até porque o corpo ele se degenera. Como que uma pessoa volta com o seu espírito para o mesmo corpo, se o corpo já está degenerado, né? Há muito tempo, as pessoas vêm estudando, estudiosos, filósofos, religiosos, teólogos, vêm estudando sobre essa questão da reencarnação. E trazem diversas teorias do porquê que existe, se existe, diversas confirmações de pessoas que viveram experiências reencarnatórias, filósofos e religiosos do século antes de Cristo vêm falando sobre isso, né? E não tem como não negar algo que é um fato. Apesar de nem todos acreditarem, né? Nem todos crerem que há a possibilidade de reencarnar em um outro corpo, em uma outra família. E aí Jesus vem nos falar sobre reencarnação. Não diretamente, mas de uma forma sutil. Quando ele primeiro fala sobre Elias, uma passagem que tem de Elias, que é no momento em que ele está conversando com os seus discípulos e ele fala que João Batista, que veio para preparar, como se fosse preparar o terreno para a reencarnação de Jesus, e que João Batista era Elias reencarnado. Deixa eu só ler a passagem aqui para vocês. Está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 12. E os seus discípulos interrogam, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias venha primeiro? Ou seja, os escribas diziam que Elias vinha antes de Jesus para preparar o terreno, ou para trabalhar com que as pessoas pudessem aceitar a vinda de Cristo. Jesus respondendo lhe disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles para padecer o Filho do Homem. Ou seja, nesse momento Jesus explica que ele já reencarnou. E os apóstolos que estavam naquele momento entenderam que Elias era João Batista reencarnado. Ou que João Batista era Elias reencarnado, perdão. E que eles não tinham prestado atenção. Porque Elias, ele era um profeta, ele era uma pessoa que pregava sobre o cristianismo, sobre Deus já, sem mesmo saber da existência. E a doutrina da reencarnação, ela já vem sendo estudada há milênios, como foi falado, e já era aceita como prova amorosa de Deus, da justiça divina para conosco. Porque, como alguns já sabem, a reencarnação ela é uma forma que temos de restaurar as dívidas passadas, de evoluir, de sermos pessoas melhores. Filósofos da Grécia Antiga, como Pitágoras, Sócrates, Platão, Plotino, também acreditavam na sobrevivência do espírito após a morte. Só que numa outra roupagem também já acreditavam nisso e vinham fazendo pesquisas em relação a doutrina da reencarnação, né? Como já foi falado sobre Elias,
Em o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas também, um anjo chamado Gabriel vem para o pai vem para Zacarias, que é o pai de João Batista, e fala para ele que as preces dele foram ouvidas, que ele e sua esposa, Isabel, receberão uma criança, dará à luz a uma criança que se chamará João. E ele até diz assim: e terás o prazer e a alegrias, e se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberás vinho e nem bebida forte, e já desde o ventre de sua mãe será cheio do Santo Espírito. Mais comprovações sobre reencarnação, né? Em relatos bíblicos, esses são relatos bíblicos. E, como foi dito na passagem, Jesus exclamou dizendo: e se o queres reconhecer, ele é mesmo Elias, que estava para vir. Ou seja, ele mostrou que João Batista era Elias. Isso está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 14, que comprova que a pessoa, ela tem a possibilidade de reencarnar. Ele não disse: olha, Elias reencarnou em João. Ele disse que João Batista era Elias. De que outra forma seria Elias? Teria durado, teria ressuscitado e voltado se João Batista nasceu de novo, né? Então, comprova-se que a reencarnação é mais aceita do que a ressurreição. Outro momento foi quando Jesus era um momento com Nicodemos também, que ele também fala sobre a reencarnação. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, Nicodemos, ele era um homem muito sábio, estudioso, e foi até Jesus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Reconhecendo que Jesus era mestre e da sua grandiosidade, Rabi foi até ele, né? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Ou seja, Nicodemos acharia que a criança, ou o ser, depois de velho, poderia voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Ou seja, uma coisa muito louca, né? Como é que uma pessoa já idosa vai se transformar em um bebê? Para a ciência, é algo que não tem como acontecer ainda. Então, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendestes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, que vos faleis das coisas celestiais.
Não me credes das coisas terrenas, então não crereis do que faleis das coisas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão naquele de que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Vamos analisar. Aquele momento em que Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Aí mais uma fala de Jesus sobre reencarnação. Como nascer de novo? A teoria da reencarnação é nascer em um outro corpo, ou seja, o espírito não morre. O que morre é o corpo material, é esse que vemos hoje. Então, há uma possibilidade de o espírito sair do corpo e nascer em outro corpo que será formado. Então, é nesse momento que Jesus fala, se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Ou seja, quando a gente morre, a gente vai para onde? Para o mundo espiritual, que é o reino de Deus, que é o reino em que habitamos, né? E quando ele diz também que se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus. Tem umas teorias que dizem que quando ele fala sobre a água, é porque o nosso corpo ele é 80% feito de água, né? Então, é como se comparasse a água com o material. Ou seja, se não nascer de um corpo material, não verás o reino de Deus, que também é o reino em que habitamos. E se não nascer do Espírito, ele compara o Espírito como se fosse as nossas evoluções, as nossas transformações. Cada vez que compreendemos que erramos e refazemos aquilo, estamos nascendo de novo. Estamos refazendo de uma maneira mais correta. Quando caímos e levantamos, é uma forma de renascer. Então, se não nascer do corpo, do ventre de uma mãe, um espírito nascer desse corpo, se não nascer de novo, não verás o reino do céu. Jesus já explica em relação a isso que a pessoa ela precisa tanto nascer da carne quanto do espírito. Na verdade, digo, pois é. E para que Jesus ensinaria a reencarnação para a gente? Para que ele viria ao mundo falar sobre reencarnação, não de uma maneira direta? Por que também ele não disse de uma maneira direta? Né? Ele poderia dizer, né? Mas porque também, naquele momento, a palavra reencarnação não era dita como hoje é. Porque quem trouxe essa palavra foi Allan Kardec, nas suas obras básicas, que falou o que significava reencarnação. Eles não tinham uma palavra que explicasse isso, que explicasse o que o ser humano passava por esse processo. Mas eram estudos, tinham estudos de filósofos, estudiosos, que faziam em relação a isso. Então, Jesus não utilizou a palavra reencarnação diretamente, porque não era uma palavra que era do vocabulário do tempo dele. Então, por isso que ele fala nascer, porque nascer era uma coisa comum. Todo mundo compreende nascer. Jesus não ia dizer algo incompreensível, mas ele diz algo que as pessoas podem compreender. Então, nascer de novo, nascer do espírito, nascer do corpo. E Jesus veio nos ensinar sobre a reencarnação exatamente por isso, porque a reencarnação ela é a forma de quitarmos, da maneira mais prática, de quitarmos nossas dívidas, né? De repararmos nossos erros. O planeta ele é uma escola em que habitamos, em que vemos para aprender a conviver com as outras pessoas, pessoas com que temos desavenças, pessoas com que não conseguimos lidar no dia a dia, que às vezes nos fazem explodir, sair de si, né? Então, a reencarnação foi uma dádiva divina, como já foi dita pelos estudiosos de Platão, Sócrates, da justiça divina para conosco, para aprendermos a lidar com essas pessoas. Já pensou se a gente soubesse que nosso pai ou nossa mãe foi um dos nossos assassinos da vida passada? Foi uma pessoa que nos colocou para baixo, ou que a gente fez isso também, né? Então, a reencarnação, ela traz isso consigo.
a questão de não lembrarmos o que fomos, de não sabermos para onde vamos, exatamente para que a gente se encontre, para que a gente nasça de novo do Espírito. A gente está tendo a oportunidade de nascer do corpo, mas a oportunidade de nascer do Espírito só cabe a nós. A nós refazermos nossas caminhadas, a nós abraçarmos nossos irmãos. Apesar de não gostarmos de algumas pessoas, isso é comum. Muito comum a gente não lidar com uma pessoa de primeira. É muito comum, exatamente pela questão das vidas passadas. Porque temos desavenças, carregamos bagagens que não conseguimos compreender. E isso faz com que a gente tenha, no primeira impressão, né? Sem a gente nem entender o porquê que a gente teve aquela impressão daquela pessoa. E quando conhecemos, descobrimos que a pessoa pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa agradável. Imagina se a gente soubesse que no passado ela foi uma pessoa ruim. Será que a gente ia se permitir conhecer essa pessoa? A gente já ia ter um conceito criado dela. A gente já ia saber o que ela foi no passado e imaginar que ela é a mesma pessoa. Não íamos acreditar que ela tinha evoluído. E Jesus realmente nos traz essa questão para que a gente possa refletir sobre o que estamos fazendo, né, das nossas vidas, sobre os nossos recomeços. Quando estamos numa situação crítica, numa situação ruim, a quem procuramos? A Deus. Ou a alguém que não conseguimos explicar, mas que buscamos para nos ajudar. Pessoas que não acreditam, mas ainda assim acreditam em algo. Não dá para não acreditar em nada. Como explicariam a nossa existência se a gente não acreditar em nada? Até os cientistas acreditam em algo. E não é à toa que eles também estudam ainda até hoje a reencarnação. Teve uma passagem, teve uma pesquisa que eu fiz e que estava falando sobre a reencarnação. Jesus falou de Elias e João Batista, né? E aí tinha uma que dizia que João Batista também tinha reencarnado outras vezes depois desses acontecidos, né? E que ele poderia ser a reencarnação, que Allan Kardec poderia ser a reencarnação de João Batista. Olha só que interessante. Se realmente for, então ele já trouxe uma bagagem, porque Jesus já tinha falado com ele sobre reencarnação. E ele veio com um propósito maior, de falar, de incentivar as pessoas, de mostrar algo que poucos ainda não viam. Eram estudos e tal, mas não tinha uma doutrina formada sobre aquilo. Alguém que pudesse estudar a reencarnação de uma outra forma, que trouxesse pra gente. E foi isso que Allan Kardec fez. Ele trouxe a reencarnação, assim como Jesus trouxe. Então, que a gente possa acreditar mais na gente. Acreditar que a gente pode nascer várias vezes. E não só acreditar no nascer da carne, mas que a gente possa acreditar no nosso nascer de espírito, nos nossos erros. É comum a gente errar, mas não é comum a gente querer errar. Se sabemos que tem um erro que pode acontecer, vamos consertar. Vamos buscar mudar essa situação. Nos permitir conhecer as pessoas antes de julgá-las, antes de condená-las, dizendo que, porque eu conheci assim numa determinada situação, eu não quero ter mais esse contato com este ser. Vamos nos permitir mais uma situação, afinal todos erramos, né? Imagina quantas pessoas que não querem falar conosco hoje por causa de um momento em que vacilamos. Um momento em que mostramos um lado ruim. E a gente também faz isso. A gente também não quer conhecer as pessoas por causa de um momento. Que possamos também perdoar as outras pessoas. Aquelas pessoas que erram porque a gente também erra.
A gente também tem inveja. A gente também mente. É difícil de acreditar, mas a gente faz isso. Às vezes por querer algo bom, algum bem para uma pessoa. Que mãe que não mente para o seu filho? Para que ele não cometa algo errado? Que mãe nunca inventou uma história para que ele não vá a um certo lugar? A gente mente. Então, se a gente mente, por que julgar o outro que também mente? Ah, a mentira dele é maior. É mentira. Toda mentira é mentira. Não importa se é maior, se é menor. É mentira. Então, que possamos olhar para esses pequenos detalhes em que vivemos no dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa família. Não é à toa que estamos em determinados lugares, com determinadas pessoas. Não é à toa que estamos com aquele irmão que a gente briga muito quando é criança. Ou até mesmo às vezes quando é adulto, tem uns desentendimentos, só que mais amadurecidos, né? Então, que também possamos abraçar este nosso irmão, porque vai que a gente já fez alguma coisa de errado para ele, e é por isso que ele ainda briga com a gente. Vai que lá na nossa reencarnação anterior, a gente matou alguém. E essa pessoa hoje é uma pessoa que não gosta de nós. Não gosta de mim, a pessoa? Uma pessoa que não gosta de mim é uma pessoa que eu matei na vida anterior. Há uma possibilidade de que isso aconteça. E enorme. Então, olhar para isso e observar que a reencarnação ela é uma dádiva e que não com o intuito de, é mais uma reencarnação, deixa para a próxima, eu faço isso na próxima. Eu perdoo fulano na próxima. Ainda tenho uma vida eterna para isso. Tem gente que acredita que a vida é eterna, só por isso eu não vou fazer o que eu devo fazer. Não, se eu estou vendo ali na minha frente, é porque eu devo fazer naquele momento. Não é para deixar para depois. Imagina, quantas bagagens que a gente já traz. De quantas coisas que a gente já deixou para fazer depois. Aí quer jogar mais uma? Quer carregar mais uma? É complicado, né? Como diz uma amiga minha, bem complicado. Então, a gente prestar atenção nesses detalhezinhos, refazer algumas atitudes, mudar alguns comportamentos nesta vida, ajudará e muito na próxima, porque terá uma próxima. A gente não vai simplesmente morrer e acabar. Seria algo que injusto. Imagina as criancinhas que morrem cedo. Por quê? Que eu tenho 20 anos, ainda estou viva, até agora, e alguma criança aí pelo mundo com 8 anos já morreu de câncer, ou está morrendo de câncer. Não é injusto? Deus seria ruim nesse ponto, né? Se olharmos só para a vida material. Porque quem permite que isso aconteça? Deus. Ele que permite tudo. Já diz, Deus não permite que uma folha de árvore caia uma folha de árvore caia sem a permissão dele. Então Deus permitiu que aquela criança tenha aquilo. E até mesmo ela, muitas das vezes, pode ter escolhido, optado por aquilo, por um objetivo maior, por algo que ela veio nos ensinar nesta vida. Afinal, é uma criança apenas, né? Nesta vida. Imagina quantos séculos ela já tem aí de existência. Quantas coisas que ela já viveu e por isso está nessa situação. Então, se olharmos para esse lado, a gente está bem, né? Porque aqui não tem ninguém paraplégico, tetraplégico.
Acredito que não tenha ninguém com câncer, ninguém está à beira da morte. Então a gente tem as oportunidades hoje, agora, de mandar aquela mensagem, de perdoar aquela pessoa, de abraçar aquele irmão que está ruim, de conversar com quem está precisando, que está lá nas redes sociais todo o tempo mandando indiretas, que está gritando, clamando, e que acaba às vezes cometendo erros porque a gente não presta atenção, porque a gente não olha para esses pequenos detalhes. Do que valeria a nossa reencarnação se não olharmos para isso? O que a gente está fazendo aqui? Comendo, estudando, trabalhando, tendo filhos e morrendo? Só isso? Aí Deus permitiria que a gente vivesse vários anos só para isso? Para repetir a mesma coisa? É importante esse ciclo, sim. Mas eu acredito que tem algo maior, né? Não seria permitido só para isso. Ou só para a adoração de Cristo, de Deus. A adoração é importante, sim. Reconhecermos que tem um ser maior é importantíssimo. Nos submete a um ser que nos criou, provavelmente nos criou. Mas não é tudo. Os nossos irmãos também são parte deste mundo. Também estão precisando da gente. Assim como a gente precisa. Não temos os nossos desafios, que às vezes a gente precisa fulano, eu preciso de você para isso, isso e isso. Às vezes você está falando e você não está sendo ouvido, escutado. Então, a gente também não escuta. Pelas rotinas, pelos acontecimentos diários. Às vezes estamos tão perturbados que precisamos fazer tal coisa, que tem tal coisa para acontecer e tal. E o agora? E aquele amigo que veio te visitar e que tu precisa sair para resolver uma situação com urgência e às vezes aquele amigo está nas últimas, né? Está precisando realmente conversar. E quantas vezes a gente procurou as pessoas assim também? Quantas vezes a gente procurou um amigo para conversar? E só precisava de uma conversa. Nada mais. Às vezes nem precisava que você falasse alguma coisa. Tem uma amiga minha que fala assim pra mim, Renilde, às vezes eu não falo nada, tu vem falar as coisas, eu fico só escutando. Mas é porque eu preciso de alguém que me escute, pelo menos. Não precisa falar nada. Se tiver uma palavra amiga, um conselho amigo, amigável para dar para a pessoa, beleza, bacana, dê, fale. Se quiser falar de Jesus, de Cristo, de Deus, fale. Mas escute. Muitas das vezes as pessoas não procuram você para ouvir sermão. Elas procuram você para que você escute elas. E então vamos perder esse medo de falar com as pessoas, de fazer coisas diferentes, porque ninguém fez aquilo, eu também não vou fazer. Fulano não veio falar comigo, também não vou falar. Temos egoísmo, mas vamos acabar com ele, né? Nem que seja num passinhozinho dado. Afinal, é de passos que a gente vive, né? Mesmo que pequenos, a gente consegue chegar lá. Mas estagnar não dá. Parar ali não dá. Seria o mesmo que uma reencarnação. É como a gente estuda. Passa um ano inteiro estudando ou brincando e aí reprova. Perde um ano, tem que repetir a mesma série, os mesmos conteúdos, às vezes até os mesmos professores. E
Vocês querem repetir mais uma reencarnação com os mesmos conteúdos, com as mesmas coisas para viver, os mesmos sofrimentos? Acredito que não, eu não quero, pelo menos. Então, para que isso não acontecer, para que isso não aconteça, aproveitem. É este o momento, é o agora. Jesus não veio ensinar à toa sobre reencarnação. Ele veio falar de algo para que possamos nos despertar, para que possamos ver que ele chegou ali com muitas e muitos bilhões de reencarnação, segundo dados, né, de pesquisas, muitas reencarnações vividas. Ele já passou pelo que a gente está passando hoje para chegar lá. Mas ele deu os passos. E hoje ele está falando para a gente que o possível pode acontecer, o impossível pode acontecer. Não é à toa que dizem que Deus é Deus do impossível, né? Porque o que a gente acha que é impossível de acontecer, Deus nos mostra o contrário. Então, que a gente tenha aprendido algo sobre esses ensinamentos de Jesus. Que a gente traga isso para a nossa vida. Que a gente aproveite a nossa reencarnação hoje. Que possamos fazer o melhor. Ou até mais do que o melhor de nós. Para com os outros, para com a nossa família. Viver, sim, o que tem que ser vivido no dia a dia. Até porque a gente precisa comer, né? Então, a gente precisa ir trabalhar. Mas sem deixar o mais importante. Não deixamos o mais importante. Lembra daquelas pessoas que estão ali estudando e se divertindo na escola? Que sejamos essas pessoas. Porque além da gente aproveitar o ano e as pessoas que estão ali na nossa turma, a gente também passa de ano. Então que a gente estude e viva a nossa reencarnação.